assim. Sois eu milhares para mim. Ladura amado, mas e se tu de mim tome assim, os vales é o lírio lá da manhã, luz para mim. Todas águas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, e conserva santo coração. Que o mundo me abandone, se meu tentador, Jesus me guarda até a vida fim. Nos vales é o lírio lá da manhã, dos milhares para mim. Gisele Diniz, a paz do Senhor. Rocival, a paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Rocivan, um abraço. Deus te abençoe também, meu irmão. Os vales é o lírio da manhã, escolhido dos milhares para mim. Desampara nunca, nará. Elizabeth Santos, a paz do Senhor, irmã. Mais uma noite, obrigado, boa noite. Lua de fogo que me protegerá, e o tempo de morrer. Então voando, glória eu verei, e a morte nunca vem. É o lírio estrela da manhã, dos milhares para mim. Ador amado de todo mal, virtude minha tome assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Vamos ouvir esse hino novamente, né, irmãos? Um hino lindo, maravilhoso. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é o teu amigo, meu amigo. Ele é o teu amigo fiel. Creia nele, busque nele. Entregue-se a ele. Ele é o teu amigo fiel. Não há outro amigo a não ser Jesus. O lírio mediador fica para si. Consolador amado, todo mal, se tu de mim tome assim. Vales é o lírio, a estrela da manhã, dos milhares para mim. Lador amado
de todo mal. Ele é quem te protege, Ele é quem te guarda. Jesus é o nosso auxílio, Jesus é o nosso consolador. Vales é o lírio da manhã, olhares para mim. As mágoas lhe entreguei, é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Conserva santa o coração, que o mundo me abandone, meu tentador, da terra vida ao fim. Dos vales é o lírio, estrela da manhã, lido dos milhares para mim. Lador amado, todo mal, se tudo em minha tome assim. Vales é Noélia Frota, a paz do Senhor, Noélia. Deus te abençoe, Noélia. Diz para mim, para nunca abandonarás, de em ti eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, caminho tempo de morrer. Então voando, sua glória eu verei, e a morte nunca vem. Vales é o lírio lá da manhã, dos milhares para mim. Adoro amado, tudo de mim reconheci. Vales é o lírio, a estrela da manhã, lido dos milhares para mim. Glória a Deus, amados irmãos. Jesus é bom. Abre aqui no YouTube. Jesus é bom, Jesus é fiel. Nós vamos orar pela nossa nação. Hoje foi mais de 3.000 mortes, irmãos. Não é brincadeira, temos que orar. Vamos clamar pela nossa nação, por todos aqueles que têm pedido oração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu peço perdão por ter atrasado uns 10 minutos novamente. Deu o mesmo problema de ontem, mas Jesus está no controle, irmãos. O inimigo às vezes tenta impedir a gente fazer a obra de Deus, mas está tudo no controle do Senhor. Amém? Irmãos, é com alegria que nós estamos aqui mais uma noite para fazer aquilo que Deus coloca em nossos corações. Vamos orar pela nossa nação, pelas famílias, por aqueles que têm perdido seus entes queridos, que aqueles que estão chorando a perca de algum parente seu. Não é brincadeira, inúmeras doenças nós já temos. Por exemplo, hoje eu estou aqui com um processo aqui no meu, fazendo um exame cardíaco durante 24 horas no meu coração. Então nós já temos vários problemas de saúde. E esta pandemia veio para nos atingir.
Este mal veio e tem tirado muitas vidas. Então vamos orar, vamos clamar pelas famílias, pelos lares, clamar pelos nossos filhos, orar pelos aqueles que necessitam algo de Deus, que só pode vir do alto. Jesus é o nosso amigo, o escolhido dos milhares para mim e para você. Ele é escolhido para nos ajudar. Jesus, ele morreu para nos ajudar. Irmãos, e nós vamos continuar, vamos concluir aquele texto que nós começamos na sexta-feira, e nós no sábado, e ontem nós demos mais uma palavra sobre a verdade de Deus revelada e sobre a verdade permissiva de Deus. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus ele permite, aflições e males. Deus ele permite muitas coisas acontecer em nossa vida. Nós vamos fazer um esboço mais ou menos do que ouvimos ontem, rapidinho, coisa de 5 minutos, e vamos concluir essa mensagem, como é que nós devemos fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, amém? Vamos meditar nesse texto hoje da palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, abra ela para nos acompanhar. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos edifica, e ela é mais penetrante do que a faca de 2 gumes que vai até a divisão da alma e da medula do nossos olhos. A palavra de Deus, ela penetra até o profundo da nossa alma, irmãos. Então vamos entender que quando a gente busca o Senhor pela palavra, ele nos ouve, ele nos atende. Quando a gente ora e busca ele com sinceridade também, com o coração humilde que nós devemos ter diante de Deus, um coração quebrantado e contrito, como Davi teve ali naquele momento que ele estava pedindo perdão a Deus, um coração quebrantado e contrito, Deus não desampara. Então, tenha sempre esse coração quebrantado e contrito diante de Deus. Não sei, está no YouTube aí? Amém. Quero agradecer os irmãos que estão lá no YouTube, que Deus abençoe. Nós estamos transmitindo esta live para o YouTube, canal de bênção. A vocês que estão aí no YouTube, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um que esteja aí conosco. Que Deus chegue com providência, com milagre na sua vida. E escute a mensagem da palavra de Deus, amém? Nós vamos orar. E vocês estão incluídos nas nossas orações. Eu quero também pedir a Deus, aqueles que estão no Instagram. Nós temos 3 Instagram, não é? Rivanildo Leandro Lacerda. Mas qualquer um daqueles que vocês seguirem, tem um principal, que é aquele de camisa branca. Nos siga lá no Instagram, amém? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Também estamos nas páginas Brasil para Todos, Canal de Bênção e Ministério da Palavra de Deus. Cleane Ferreira, Pai do Senhor, estava sentindo a sua falta, Cleane. E Andréa, amém. Então, Andréa Karina, não é? Então nós devemos ajudar. Se inscreva nesses canais, nos ajude, compartilhe, nos ajude a pregar o Evangelho do Senhor. Que Deus também abençoe aqueles que estão no grupo Ministério da Palavra de Deus, amém? Que está sendo transmitido também ao vivo lá. Nós estamos fazendo a obra de Deus, investindo na obra do Senhor. E a recompensa da nossa vitória vem do alto. A recompensa da tua vida na presença de Deus, quando a gente anda e faz a vontade do Senhor, a recompensa maior das nossas vidas é a que vem do alto. É quando nós vamos ter uma vida eterna com Ele. O nosso galardão está lá no céu, amém? Nós fazemos a obra do Senhor com amor, com compromisso. Nós oramos, nós buscamos, nós lemos a palavra para trazer uma melhor reflexão da palavra de Deus. Vamos orar, vamos clamar pela nossa nação. Pai do Senhor, Keliane, amém? Deus te abençoe. E vamos meditar na palavra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Perdoa nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Senhor, perdoa meus erros, visita, Senhor, da planta do meu pé ao fio do meu cabelo. Tira tudo aquilo que não te agrada na minha vida, Jesus. Senhor, estou fazendo esses exames, Senhor,
mas eu creio, como o pastor João Batista falou, que o Senhor pode me dar um coração novo que o homem não pode tocar. E eu creio, Jesus, na tua providência, faz o teu querer na minha vida e faz a tua vontade. Que o Senhor possa sempre fazer a tua vontade na minha vida e não eu fazer a minha vontade. Não me deixe, Jesus, jamais eu fazer a minha vontade, e sim a tua. Que a tua vontade prevaleça na minha vida e prevaleça na vida de cada filho teu que está aqui. Senhor, visita meu filho, visita ele, acampe anjos, dê vitória a ele, dê livramento, guarde ele nas estradas, guarde ele nesses hospitais, dê livramento a ele na saúde. Visite a sua vida íntima, visite o seu coração, que o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Que ele possa ter um encontro contigo, Jesus. Ele não é meu, ele é teu. Tu me deste ele, mas ele é teu. Eu te devolvi. Como Ana devolveu seu filho Samuel a ti. Lucas não é meu, ele te pertence. Faz o teu querer na vida dele e a tua vontade, Jesus. Que ele possa ter um encontro contigo e voltar para ti com pressa, Jesus. Visite cada irmão meu, cada irmã minha. Tome eles em tuas mãos, guarde suas famílias, seus filhos, suas filhas, netos, né? Muitos têm netos, abençoe seus lares. Senhor, chegue com providência na vida de cada um, com milagre. Senhor, vá fazendo a tua vontade, o teu querer na vida de todos, Senhor. Tome a vida de cada família minha, dos meus tios, dos meus primos, das minhas tias, Senhor. Tome eles em tuas mãos, abençoa e os guarde debaixo do teu sangue. Visite as famílias, Senhor, visite os lares, visite, Senhor, cada lar nesta noite, cada família representada aqui. Estela Santos, abençoe sua filhinha Lauren, de saúde. Senhor, liberte aquele sobrinho dela da depressão, da depressão e da depressão, que a depressão causa outros danos, Senhor. Vá curando a vida daquele jovem, Senhor. Vá resgatando ele. Vá colocando amor no seu coração. Vá repreendendo esta maldição, esta doença, esta enfermidade, este mal do século, que é a depressão. Vá, Senhor, entrando no seu coração, na sua mente. Vá livrando ele deste mal, Pai. Não só ele, todos aqueles que estão com depressão neste momento, que estão passando por esse processo de depressão. Esta pandemia colocou muitas pessoas nos seus lares deprimidos, pessoas que nunca passaram por tanta aflição, estão passando. Visita Rocival, conforta seu coração, que ele tira esta depressão que ele muitas vezes quer agarrar nele, que ele não chore, ele entenda a vontade de Deus. Visite Robinho, seu filho, que está ali doente em São Paulo, Senhor. Cuide dele, meu sobrinho, Senhor. Abençoe ele, livra ele deste mal, dessa doença, que não possa ser esta doença, Pai. Ó, Senhor, visita ele tem 3 filhos, sua esposa, depende dele, do trabalho dele, Pai. Abençoe aquele lar, Senhor, que eles possam colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, na vida de cada um, Senhor. Este é o nosso dever. Visita as famílias que estão precisando de oração. Visita as famílias que nós temos orado, aqueles que têm pedido clamor, buscado socorro, Senhor, da tua parte, em toda a nossa nação e em todo o mundo. Visite Quiliane Ferreira, Elizabeth Santos, tira o espírito de suicídio de Mateus. Amém. Deus vai tirar, Elizabeth. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Creia. Repreenda esta doença na vida do teu povo. É verdade, Quiliane. Vamos orar por aqueles que estão no caderno de oração, Senhor. Visite cada vida ali representada. Visite a vida de Quiliane Ferreira. Cada vida que ela coloca aqui, pedindo oração. Abençoe, Senhor, a tua filha. Fortaleça ela na tua fé. Creia que o Senhor possa fazer o desejo do seu coração, Senhor. Realize os desejos da tua filha, realize os seus sonhos, Senhor. Dá entendimento, discernimento da tua palavra à tua filha, Jesus. Fortaleça ela na fé. Abençoe suas famílias, Cicinho. Visite, Senhor. Visite aqui Pastor Hugo, Duda, filha da pastora Rosinete, Pastor Caio, pastora Rosinete, sua família, seu lar.
Jesus, visite Naura, visite Josiane Ferreira, seus filhos, Rosicleide, abençoe a família de Josiane Ferreira, Senhor. Márcio Cardoso, Nádia, Senhor, Célia, Eliane, Amanda dos Santos e seus filhos, Joana, Felipe e Vitória, visite, Senhor, Viviane, visite, Senhor, Maria Cerqueira, Elizabeth Santos, Senhor, cuida de Lauren, cuida do seu sobrinho Mateus, repreenda esta maldição, esta doença, esta enfermidade que vai para a mente, para o cérebro, tira a tristeza do seu coração, coloque o desejo de viver na vida dele. Senhor, eu te clamo nesta noite pela vida de Mateus, Senhor, tu sabe onde ele está, cuida dele, guarda ele, Senhor, que nenhum mal possa suceder na sua vida. Tira este pensamento de suicídio da mente dele, está repreendido debaixo do teu sangue. Há poder no teu sangue, Senhor. Visita a vida de Mateus nesta noite, Senhor. Que ele possa mudar a sua história, mudar a sua vida. Que ele possa, Senhor, entregar a sua vida completamente a ti, Jesus. E entender que tudo nessa vida que nós passamos tem um propósito, Senhor. Abençoa, Senhor, Cicinho, Genival Filho, visita Daniele Ferreira, Josirene Ferreira, seus filhos, irmão Júnior, que está na UTI, que a tua filha pediu oração por Júnior, liberta os jovens do vício, é verdade, Kiliane. Visite, Senhor, seu irmão Robson, seu filho, seus negócios com o pai, irmã Graciete, que está com Covid, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm pedido oração. Abençoe cada pessoa que Kiliane coloca aqui no seu nome, Tairã, Berto, Senhor. Visita aqueles que precisam de uma libertação, precisa de um socorro da tua parte, precisa de uma providência. Senhor, que possam suportar as adversidades desta vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil, Senhor. Nos ajude a andar mais na tua presença, a te buscar mais, a viver e fazer mais a tua vontade e o teu querer, Pai. Visita as tuas igrejas, visita os pastores, visita os missionários, os obreiros da tua casa, suas famílias, suas esposas, Senhor, as dirigentes de círculo de oração. Visita, Senhor, a nossa nação e o nosso país. Visita, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Faz aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós temos te clamado, Senhor. Chegue com saúde no meio do teu povo. Hoje morreu mais de 3.000 pessoas só com esta pandemia, Pai. Imagina as outras enfermidades, Pai. Nos ajuda, Pai. Chegue com cura na vida do teu povo. Chegue com providência e com milagre. Visita o órfão, visita a viúva, visita os necessitados, Senhor, aqueles que estão na rua, que não têm o que comer. Vá repreendendo todo mal, toda fúria, toda ferramenta preparada contra a tua igreja, contra teus filhos, todo projeto do demônio seja destruído debaixo do teu sangue, Senhor. Acampe anjos ao redor da tua igreja, ao redor dos lares, das famílias. Visita os jovens, as crianças, os adolescentes, Senhor. Vá cuidando, Senhor. Vá dando vitória, Senhor. Vá libertando aqueles que estão viciados nas drogas, nos vícios, Senhor, da vida, que são a criminalidade, Pai. Vá libertando. Visita os presídios, Senhor. Visita aqueles que estão encarcerados em prisão com grade, e aqueles que estão encarcerados em prisão sem grades, que são aqueles que têm depressão, que estão oprimidos, o diabo tem oprimido estas vidas, mas em teu nome, Senhor, eu determino que saia da vida daqueles que estão sendo oprimidos. Em teu nome eu determino, em nome de Jesus. Visite Mateus e todas aquelas vidas que precisam de um socorro nesta situação. Visita teus filhos que estão ali encarcerados. É teus filhos, Senhor, porque tu veio para todos. Que eles possam se arrepender, que eles possam, Senhor, mudar as suas vestes, que eles possam, Senhor, te conhecer mais, pregar a tua palavra. Visite, Senhor. Quantas pessoas estão tristes nesta noite, que estão chorando pelos seus entes queridos, muitas vezes não está tendo nem condições de fazer um velório, Senhor.
Ó Senhor, visite os lares, visite as famílias, visite, Senhor, teus filhos, pastores, obreiros da tua casa que têm perdido, Senhor, suas esposas, Senhor. Visite a família, o pai, a mãe, as crianças. Visite todos aqueles que têm te clamado. Eu repreendo todos o espírito da depressão. Eu também, Keliane. Deus está repreendendo todo este mal nesta noite. Visita, Senhor, as nações do mundo. Visita a África, Senhor. Visita o projeto missionário da tua serva, pastora Rosineta, ali na África. E abençoe todos os projetos missionários dos pastores e obreiros da tua casa no mundo, Senhor. Visita a obra missionária ali nos ribeirinhos da tua serva também. Visite seu filho, repreende este vício na vida dele, de Jonatas, Senhor. Senhor, coloque ele, dá um banho, Senhor. Muda suas vestes, coloca ele para evangelizar e pregar a tua palavra e ensinar os milagres que Deus fez nas suas vidas. Visite Vitor Felipe, Senhor. Eu nunca esqueço desse jovem, Senhor. Sua mãe um dia entrou aqui e pediu oração pela vida dele. E eu nunca esqueci a vida desse jovem. E eu creio que o Senhor está fazendo a obra na vida deste menino que eu não conheço. Fortaleça a vida do seu pai, da sua mãe. Dê vitória a ele, Senhor. E repreende este vício das drogas na vida de todos aqueles que estão passando por esse processo. Muitas famílias sofrendo pelos seus filhos que estão passando por este processo, Senhor, do vício. Senhor, visite os agricultores, visite os empresários, os comerciantes, visite este polo de confecções, abençoe os fabricos, as fábricas, as fabriquetas, as indústrias, os comércios aqui desta região e de todo o Brasil. Visite o menor comércio que possa existir no nosso país e o maior que possa ter. Visite, Senhor, todos aqueles que têm feito a tua obra, o milagre, e possam estar vivendo, Senhor, e possam estar diante de ti pedindo um socorro. Vá, Senhor, abençoando, vá abençoando as famílias. Visite a evangelista Edmilson Guimarães, visite Poliana Nicole Wesley, visite Alexandre Fontes, Fabrício Almeida da Costa, visite Juan Renato, Senhor. Visite a vida de cada pessoa desta que tua serva está colocando aqui. Visita a América do Norte, a América Central, a China, visita a Europa, visite, Senhor. Vá abençoando a região Nordeste, a região Norte, a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Vá cuidando das famílias e dos lares, Senhor. Abençoa a mensagem da tua palavra nesta noite. Derrama a tua sabedoria, o teu conhecimento. Fala, Senhor, fala o que tu queres, Senhor. Usa-me, Senhor, como canal de bênção. Me cobre com teu sangue, Senhor. Faz o teu querer na minha vida, Jesus. Derrama, Senhor, o teu conhecimento e a tua sabedoria. Eu mesmo não tenho nada. Eu sou o menor da tua casa. Eu sou o caco dos cacos, Senhor, como diz Jó. Eu sou o caco dos cacos, Senhor. Cuida de mim. Guarda-me, Senhor. Senhor, se tiver alguém aqui nesta live que tenha mais sabedoria na palavra do que eu, Senhor, que ele possa orar pela minha vida para que Deus me dê sabedoria igual aos filhos que estão aqui. Me ajude, Senhor, a transmitir a tua palavra, a fazer o teu querer. Me cobre com teu sangue. Dirige, Senhor, a minha vida, dirige o meu viver. Cada passo que eu der na minha vida seja dirigida pela tua vida, Senhor. Me ajuda a caminhar, a ter uma vida santa, digna diante de ti. Guarde a nossa nação, guarde as famílias, visite os hospitais, Senhor, aqueles que estão doentes ali. Ó, Senhor, eu quero te agradecer pela vitória que tu deu a Jesaías, Senhor. Ele está livre desta Covid, ele teve comprometimento do seu pulmão, mas o Senhor ouviu as orações, Senhor. Abençoa Jesaías. Eu creio, Senhor, que daqui para sexta-feira ele está em casa. Abençoe Daiane. Eu
quero aqui te agradecer pelo milagre que tu fizesse, pela oração que tu fizeste, por as orações que tu ouvisse, Senhor, não só minha, mas eu creio de toda a cidade de Toritama. Visite, Senhor, seu pai, que está também se recuperando desta doença. Visite Dona Miriam, visite Daiane e Felipe, seu filho também. Abençoe, Senhor, esta família maravilhosa. Abençoe o presbítero, dê vitória a ele. E eu quero já te agradecer, Senhor, pelo milagre alcançado. Tem muitas pessoas sendo recuperadas, Senhor, e muitas pessoas que estão chorando, Pai, que estão tristes, Senhor. Nos dê livramento, Senhor. Expulsa esta maldição desta enfermidade, Senhor. Nos guarda e nos protege, Senhor, deste mal, e nos ajuda, Senhor, a viver uma vida santa e digna diante de Ti. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Eu agradeço cada um que está aqui nesta noite. Eliane, Maria José, que Deus abençoe. Daniel Viana, presbítero Valdemir Dantas. Amém. Amados irmãos, aqueles que estão no YouTube, eu quero agradecer a cada um. Aqueles que estão aqui em todas as páginas, no Instagram, eu quero agradecer, irmãos. Não dá para interagir com todos. Ontem alguns ali do YouTube mandaram mensagem. Eu quero agradecer cada irmão que entrou ali no YouTube, cada irmão que entrou no Instagram. Eu quero agradecer cada um que está aqui no Facebook, nas páginas. Josirene Ferreira, que Deus te abençoe também. Amanda Santos, Ângela Diniz, visite Gisele Diniz, visite Andréa Carina, visite Rossivan, todos aqueles que têm me ajudado nesse ministério, porque vocês são uma coluna, vocês têm sido uma coluna para a minha vida. Vocês não entendem o trabalhar de Deus. A palavra de Deus diz: o que eu faço hoje tu não entende, Rivanildo. Tu não entende, Keliano. O que eu faço hoje tu não está entendendo. Tu vai entender muito tempo depois. Amém, Elizabeth. Nós que somos abençoados de ter o Senhor em nossas vidas. Amém, Estela Santos. Obrigado. Elizabeth Santos. Amém. Eu creio. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Vocês também são eu tenho um compromisso de trazer sempre uma mensagem boa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela edifica, ela é a mensagem penetrante na nossa vida. Não adianta, irmãos, eu estar aqui fazendo de conta que é uma live. Não, eu estou fazendo uma coisa séria. Nós não entramos aqui para brincar. Nós estamos falando do dono da nossa vida, que é Jesus Cristo. Nós estamos falando daquele homem que deu a sua vida lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E nós devemos ter responsabilidades e comprometimento com a palavra de Deus. Amém? Norma Diniz, amém, a paz do Senhor. É verdade. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos entender de novo que nós começamos lá no capítulo 40, versículo 8. Deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Fazer a vontade de Deus é importante. Nós lemos alguns textos lá no Salmo. Vou abrir aqui a palavra de Deus. E nós meditamos ontem, irmãos. Meditamos aqui, lá em Salmo 50, versículo 8 a versículo 15, que Deus não se agrada de sacrifício, não. Deus se agrada de um coração comprometido com Ele, como Ele diz aqui. 50, versículo 51 a 8, Ele diz aqui: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra seus votos para com o Altíssimo. Deus se agrada quando a gente, irmãos, faz a vontade dele e que obedece. Deus, ele diz aqui no capítulo 78, de Salmo 78, também ele diz aqui, nós lemos ontem, só estou dando um reesboço aqui do que Deus falou para nossas vidas, para terminar esse texto. Ele diz aqui: meu povo escuta a minha lei e dê ouvidos às palavras da minha boca, né? Ele diz aqui que o povo, que nós ensinássemos a nossos filhos
o que o que Deus está fazendo hoje. Isso é um dever nosso como pai, falar para os nossos filhos de Jesus Cristo, falar do que Deus fez na vida dos nossos pais. E Deus disse que esse povo aqui, os pais deles tinham sido obstinados e rebeldes, que tinham se afastado dele, que tinham, diz aqui, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Jesus quer que nós, aí o versículo 7 diz, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda não hão de nascer se levantassem, por sua vez, o contassem aos seus descendentes, para que pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecesse dos feitos do Senhor, mas lhe observasse os mandamentos. Então, irmãos, isso é um dever. Deus estava orientando ao povo para que não esquecesse dos feitos que Deus tinha feito. E nós devemos ter exemplos de Deus. Eu creio que você tem exemplo do que Deus já fez na sua vida. Então isto você vai pegar como exemplo e vai guardar para falar para seus filhos, para seus sobrinhos, para uma geração nova que vai vir. Não sei qual é o dia que Jesus vai chegar, ele está próximo, mas o tempo é dele, a hora é dele, o minuto é dele, né? Mas nós devemos fazer a sua vontade. E aqui o salmista diz aqui, abrirei os lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele fala também em 86, versículo 11 de Salmos. Ele falou também aqui, irmãos. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Isto é o desejo de Deus. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Isso tudo a gente já estudou, irmãos. Nós falamos ontem sobre a verdade de Deus revelada. A verdade de Deus, eu vou dar só o exemplo aqui em 1 Timóteo, que nós lemos ontem, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós lemos ontem aqui, irmãos. Foi uma meditação maravilhosa ontem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. Pastor, hoje internaram o Mateus por 100% das... Eu creio, irmã. Eu creio. Vou orar por Mateus, viu? Vou colocar o nome desta criança no meu joelho, deste jovem. E Deus vai fazer um milagre na vida de Mateus. Amém? Depois eu vou pegar o nome dele e vou começar a orar pela vida dele, viu, irmã Elizabeth Santos? Então, irmã, uma verdade prática é que Deus deseja que todos sejam salvos. Nós falamos isto ontem. E chegue ao pleno conhecimento de Deus. E nós falamos também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, só vou dar esse outro versículo, para nós entrarmos na meditação da palavra de hoje. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos orar por Mateus. Os irmãos que estiverem aqui na live, também seja no canal de Brença, no Brasil, no YouTube, vamos orar por Mateus, irmãos. Isso é um dever de todos nós. Vamos orar pela vida de Mateus, para que ele seja curado desta depressão, desta opressão que ele está sentindo do diabo, que Deus vai libertar a vida dele e liberte ele de toda esta doença. Amém? Vamos orar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós lemos aqui ontem, o Senhor não retarda a sua promessa, não. Ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo do Senhor, irmãos.
que ele está dando tempo para que o povo se arrependa. Deus ainda não veio, porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele tem amor pelas vidas. O inimigo ele veio para matar e roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida. Então o desejo de Deus, irmãos, é que nós estejamos todos com ele, e ele está dando oportunidade para as vidas se arrependerem. Irmãos, Deus está usando muitas vezes males, doenças, enfermidades, para que o povo se entregue à vida dele e se arrependa dos seus pecados. Até falamos ontem sobre isso e dizemos, eu creio que tem momentos que essas pessoas que estão nesta pandemia, muitos vão mudar o seu pensamento, vão mudar seus pensamentos e vão voltar para Jesus. Você crê nesta palavra? Eu creio, irmãos. E aqui o versículo 10, ele diz também, porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os seus elementos se desfarão com fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, irmãos, Deus está dando tempo para que nós nos arrependamos. Deus está dando tempo. Se você não leu a mensagem de ontem, não escutou, se você não escutou a mensagem de sexta-feira ou foi sábado, escuta essa mensagem que é uma continuação. E ontem também nós falamos sobre as verdades permissivas de Deus. Tem verdade permissiva de Deus, aflições e males. Tem coisas que é permitida pelo Senhor, irmãos. Deus ele permite muitas coisas para que nós chegamos a ele. Deus ele me levou para o leito de um hospital. Deus usou uma mulher. Chegou no meu trabalho e disse, eu vou ter um encontro contigo. Eu vou te colocar no leito. E Deus me colocou no leito, irmãos. Deus colocou um tumor na minha cabeça. E foi permissão de Deus. Tem coisas que é permissão de Deus para nós nos chegarmos a ele. Então, irmãos, tem aflições na nossa vida que Deus está tratando contigo para que você se chegue a ele, para que você entenda que maior é Deus para nos socorrer nas nossas aflições. E aqui, irmãos, verdades permissivas de Deus em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. É melhor a gente sempre praticar o bem, né? O apóstolo Pedro estava dizendo aqui, sofrendo como seguidores de Cristo. É melhor sofrer. Se alguém te fizer o mal, pague o mal com o bem. O apóstolo Pedro diz aqui, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Deus era justo e pagou por nós que somos injustos. Deus ele morreu, ele morreu em morte de cruz, como diz aqui a sua, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Então, irmãos, isto é verdade prática. Isto é uma verdade permissiva de Deus, que nós passamos por aflições, por males, por dificuldades, por apedrejamento, por levantamento de falso, mas não retribua o mal com o mal, mas retribua sempre o mal com o bem. Aquela pessoa que está te fazendo mal hoje, ela vai te pedir perdão. Aguarde que Deus ele faz retroceder. Deus ele retrocede tudo aquilo que você passou. E aquela pessoa um dia vai chegar para ti, me perdoe pelo aquele erro que eu pratiquei, que eu fiz. Me perdoe que eu fui na cabeça dos outros. Então Jesus, ele padeceu. Ele não tinha pecado, ele era justo. Ele padeceu pelos nossos pecados. Ele derramou
a seu sangue na cruz pela minha vida e pela tua vida. Então, isto é uma verdade permissiva de Deus. Aflições e males são permitidos por Deus. E hoje nós vamos falar sobre fazendo a vontade de Deus. Lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler vários versículos. Não fique cansado. Se tiver sua Bíblia, acompanhe a mensagem da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: por esta razão não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, vou ler do versículo 15 em diante: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias maus, nós devemos aproveitar o tempo. Por esta razão não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Procure compreender isto, irmãos. Nós devemos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E não se embriague com vinho, pois isto leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, amados irmãos, ele diz aqui: procure compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é que você sirva a Ele, que você ande em conformidade com a sua palavra. Quando ele diz aqui, irmãos, significa que uma pessoa deve tentar discernir o conselho secreto de Deus, sua vontade oculta, mas aplicar as orientações gerais de Deus para a vida conforme encontradas na Bíblia, sua vontade revelada. Deuteronômio 29, e note em Efésios capítulo 5, versículo 10, que diz aqui: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até em mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que ele diz: desperte você que está dormindo, desperte. Desperte você que está despercebido, você que não está vendo o que está acontecendo no mundo. Tem pessoas, irmãos, que não está percebendo o que está acontecendo na humanidade. Tem pessoas que têm fechado os olhos, mas quem tem os olhos espirituais, irmãos, olhe, eu quero te dizer que peça a Deus para Deus abrir os seus olhos espirituais, para enxergar muito além daquilo que você possa ver com seus olhos carnais. Irmãos, nós devemos nos despertar. Deus está dizendo aqui: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Desperte você que dorme. Se você está sem força, peça força a Deus. Ele diz aqui também: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Nós devemos ter cuidado com a maneira que nós vivemos. Nós devemos ter uma vida irrepreensível. Uma vida como cristão tem que ser uma vida irrepreensível. Ele diz aqui: e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Pois esta razão não sejam insensatos, não sejam incapazes, não sejam ignorantes, não fechem seus olhos, não sejam insensatos. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não tem, irmãos, visão.
Ele diz aqui, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Ele diz também em Romanos capítulo 12, versículo 12. Ele diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, primeiro Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Como é viver e não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmãos, quando a gente está em Cristo, a gente tem uma nova vida. A gente tem que mudar a nossa maneira de ser, de vestir, de pensar, de agir. Ele diz aqui no versículo 1, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Viver uma vida santa e agradável ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Ele diz, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmãos, viver como o padrão deste mundo é viver com um mundo de pecado, um mundo de injúria, um mundo de perseguição, um mundo de aflição, irmãos. E diz, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Qual é a vontade perfeita? Que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz aqui, irmãos, a presente era má ainda ameaça aqueles que pertencem a Cristo, por isso eles precisam resistir a esta pressão. Suas vidas são transformadas e suas mentes são renovadas. Contraste com o versículo, capítulo 1, versículo 28, para que eles estejam aptos, que estejam aptos a experimentar a vontade de Deus, para que possam experimentar, que frequentemente tem sentido de descobrir o valor de alguma coisa, colocando-se uso ou testando prática. Lucas capítulo 14, versículo 9. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo, nosso querido Lucas, o doutor Lucas, capítulo 14, versículo 9. Lucas 14, irmãos. Lucas 14, versículo 19, diz assim, outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Lucas 14, versículo 19. A gente tem que tirar as preocupações desse mundo. Ele diz aqui, começam a apresentar desculpas, deixando de ver os convidados, começaram a apresentar desculpas, deixando de ver que o reino acontecia ali, naquele momento, e que Deus está convidando as pessoas para participarem das suas grandes bênçãos. E as pessoas estavam preocupadas, diziam, eu comprei um cavalo, eu comprei um boi. E o outro estava dizendo, casei-me, por isso não posso ir. As pessoas usam desculpas, irmãos. Usam desculpas para não ir comungar com o Senhor, para não estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente usa-se de artifícios, de dorzinha de cabeça, eu estou com dor de cabeça, eu estou com indisposição, para não ir servir ao Senhor. Muitas vezes a gente usa de artimanhas, irmãos, como diz aqui a palavra de Deus, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Nós não podemos viver como padrão deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, irmãos, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente.
Irmãos, quando a gente era do mundo, nós pensávamos como o mundo. Nós éramos do mundo. Nós não conhecíamos a Deus. Mas hoje nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então nós temos que ser diferentes. Para você conhecer a vontade de Deus, irmão, você tem que começar a mudar a sua vida, a ter uma nova vida diante de Deus. Ele diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, ou seja, não conhecia a Jesus. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, você que também, em tudo o que fizera. Nós devemos agir como cristãos, é fazer a vontade de Deus, é viver aquilo que nós pregamos, que nós vivemos, aquilo que você deseja para a sua vida e que você não deseja para a vida do próximo. Então nós devemos ser santos como o Senhor é santo, ter uma vida irrepreensível. Fazer a vontade de Deus é isso, irmãos. E diz aqui, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro estava dizendo isto, irmãos. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Se você era do mundo, você não é mais, você é cristão. Nós devemos viver como cristãos, pensar como cristãos, ter uma vida irrepreensível diante de Deus. Como diz aqui: mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente. Deus renova, peça a Deus que renove a sua mente, as suas forças. Ele diz aqui, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz aqui, o apóstolo Paulo ainda diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, irmãos, Noélia Frota, a paz do Senhor, Andréa Carina, missionária Andréa Carina, irmão. Se o irmão quiser seguir a missionária, ela tem uma boa palavra, a mulher de Deus. Siga ela lá no YouTube, no canal dela, Andréa Carina. Irmãos, é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem uma nova vida. Quando a gente está em Cristo, irmãos, a gente tem que ter uma vida diferente da do mundo passado, daquilo que você experimentou no mundo. Ele diz aqui: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele diz aqui, irmãos, em Romanos 6,14, vamos ver o que Jesus... Romanos 6, versículo 14, ele diz aqui: quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente se alimenta cada dia mais, porque o pecado não terá domínio sobre você. Quando a gente está em Cristo, irmãos, o pecado não tem domínio mais sobre nossa vida. Nós estamos vivendo uma nova vida, uma nova história. Nós estamos fazer a vontade de Deus é obedecer a Ele, é andar dos seus estatutos, guardar a sua palavra, crer naquele que enviou o seu filho para morrer na cruz, na porta de cruz. Fazer a vontade de Deus é ter uma vida santa diante dele, irrepreensível. Ele diz aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Jesus, ele veio para mudar a história da humanidade. Gisele Diniz, a paz do Senhor. Rilvânia, a paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe. Amados irmãos, nós somos luz, nós não podemos viver. Ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Nós não podemos nos misturar. Não adianta você dizer que é cristão e não viver esta vida cristã. As pessoas vão te olharem diferente quando você muda a sua maneira de pensar, de agir. Deus, ele mudou a minha vida e tem mudado a cada dia, irmãos. Eu sou um homem diferente hoje, graças ao Espírito Santo de Deus. Aquele homem, do velho homem, não existe mais. Esta é a nova vida que Deus muda na nossa vida. Ele diz aqui: transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios,
3:13. 1 Coríntios 3:13. Vamos ler a palavra de Deus. Tem muitos versículos aqui para a gente estudar hoje, irmãos. 1 Coríntios 13:3. Ele diz aqui: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Que adianta, irmão, sem amor? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Irmãos, ter uma vida cristã irrepreensível diante de Deus. O amor é paciente, é bondoso. O amor não tarda em ciúmes, não se envadece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Não, o amor não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com injustiça, não. O amor é justo. Jesus, ele foi justo. Ele morreu pelos nossos pecados, pela injustiça nossa. Jesus morreu por nossas vidas. Ele diz: este foi o maior amor que Deus poderia demonstrar pelas nossas vidas. Como é que a gente não pode amar um homem desse? Como é que a gente não pode entregar a sua vida a Ele? Jesus quer que nós nos arrependamos, entregamos as nossas vidas, ensinamos nossos filhos a viver uma vida santa. Ele diz aqui também: o amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem tem amor, irmãos, tudo suporta. Ele diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Suporte toda a luta que você tem passado. Suporte as lutas no seu lar, suporte as lutas pelos seus filhos, suporte as adversidades da vida. O amor jamais acaba. Havendo profecias de separação, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Irmãos, o amor, ele diz aqui, 1 Coríntios 3:13, irmão, eu estava lendo 3:3, é 3:13. 1 Coríntios 3:13. 1 Coríntios 3:13. Ele diz aqui: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Deus, ele conhece a obra de cada um. Amém. Ele diz aqui, irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 22. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 22. Ele diz aqui, amados irmãos, 8, versículo 22. 8, versículo 22. Ele diz aqui: com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões, de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Isso era a missão que Paulo deu a Tito. Nós devemos ter, irmãos, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Ele diz aqui, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 5, diz assim: continuem a orar, vigiando com a ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus
nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ore para que eu torne este mistério conhecido como se cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir. Nós devemos ser sábios, irmãos, no modo de agir. Ele diz aqui também como os que são de fora e aproveitam bem o tempo. Nós devemos aproveitar o nosso tempo em fazer a vontade de Deus. Organize o seu tempo. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é obedecer os seus estatutos, a sua palavra. Ele diz aqui, vigiando da mesma forma, Jesus demonstrou aos seus discípulos a vigiar e orar, Mateus 14:38, de forma que não caíssem em tentação. Nós devemos orar e vigiar para que não caímos em tentação. E nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós nos capacitamos cada dia mais, nós buscamos cada dia mais Ele. E Ele diz aqui também, de forma que não caísse em tentação, ações de graça fermenta a oração para que esta não se torne um mero pedir egoísta pela satisfação dos desejos pessoais. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3, diz aqui, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: de onde precedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerra, nada têm porque não pedem. E o que pedem, pedem mal. Você já percebeu isso, irmãos? Olha aqui o que Tiago está dizendo, o apóstolo Tiago, de onde procede a amizade com o mundo, olha. De onde precedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É isso, irmãos, que muitas vezes as coisas nos afastam de Deus. Vocês cobiçam e nada têm. Cobiçar, irmãos, e nada têm. Matam e sentem inveja. Ele está falando aqui do mundo, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerra, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Tem pessoas que oram só para pedir providência de Deus e milagres, mas não se entrega a Jesus completamente, não entrega, não faz a vontade de Deus. Por isso que Deus, irmãos, muitas vezes não atende a nossa oração, porque nós somos egoístas e só pensamos em nós mesmos. Pedem mal, pedem e nada têm, porque pedem mal, não buscam, não andam com inconformidade. Olha o que o apóstolo diz aqui, a advertência contra o mundanismo. Ele diz aqui, em contraste com aqueles que promovem a paz, guerras e brigas são causadas pelos prazeres ou desejos egoístas. Ele diz aqui, irmãos, que fazem com que estas pessoas briguem umas com as outras na igreja. Ele diz, está falando aqui da igreja do Senhor. Trata-se de um linguajar extremamente violento para a contenda, e alguns até mesmo entendem que deveria ser tomado literalmente no sentido de pessoas manterem umas às outras, embora o melhor seja vê-la como uma metáfora para o efeito devastador da hostilidade desfreada. Nós devemos ter cuidado com a hostilidade que nós possamos causar aos nossos irmãos. Ele diz aqui, este versículo é composto de várias declarações, não havia pontuação aqui. Ele diz aqui, cobiçam e invejam. O que leva às guerras e contendas terríveis na igreja, nada tem porque não pede. É um lembrete de que os crentes devem pedir a Deus o que buscam. Nós devemos pedir a Deus o que nós buscamos. E diz assim,
e não lutar com uns contra os outros. Você já percebeu que dentro da igreja tem inveja, compete um com os outros? Pastor quer ser mais pastor do que o outro, crente quer ser mais crente do que o outro. Irmãos, nós não estamos aqui não, nós somos luz, nós devemos ser uma pessoa irrepreensível, fazer a vontade de Deus e entender o que Deus deseja das nossas vidas. Aqui em 1 Tessalonicenses também, nós vamos ver aqui uma vontade de Deus aqui para nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz aqui, 4, versículo 3 e 4. Ele diz aqui: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Olha aí, irmãos, o que é que Deus quer da minha vida e da tua vida? Que nós sejamos santos. Irmãos, o que Deus deseja é que nós fazemos a vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos irrepreensíveis, que nós deixamos os prazeres deste mundo. Se você tem inveja, não tenha mais. Quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura, a gente é uma nova vida. Ele diz aqui: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se subtenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificações e honrar. Irmão, tem pessoas dentro da igreja que não são santos, que não se purificam, que não vigiam, irmãos. Tem pessoas carnais dentro da nossa igreja. Paulo está dizendo aqui: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Irmãos, nós temos que ser santos como o Senhor é santo. Ele diz aqui também, em Salmos 143, versículo 10, ele diz aqui, irmãos, 143, versículo 10. Eu vou dar uma adiantada aqui, irmão. 143, versículo 10. Isto é a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, irrepreensíveis. Você quer alguma coisa de Deus, começa a mudar a sua história, a sua maneira de viver, a maneira de você falar, a maneira de você caminhar, a maneira de você se vestir, irmãos. Esta é a vontade de Deus, que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Nós temos que ser luz. Quando a gente é luz, quando a gente está na igreja, nós somos luz. Quando a gente está em Cristo, nós somos luz, irmãos. Ele diz 143, versículo 10, ele diz aqui: ensina-me a fazer a tua vontade. Jesus ensina, irmãos. Peça a Ele. Peça bem, saiba pedir as coisas a Deus. Primeiro, peça para que Deus limpe toda a mágoa do seu coração, toda a aflição da sua vida, tira as mágoas, tira as tristezas. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Por terreno plano. Porque na nossa vida nós temos terrenos planos e terrenos dificultosos. Então nós devemos pedir a Deus e saber pedir que Ele nos ajude a viver uma vida na sua presença, a fazer a vontade dEle, a temer, a andar segundo a vontade dEle. Irmãos, esta é uma vontade que Deus deseja da nossa vida. Ele diz em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz também aqui, em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz assim, irmãos. Ele diz: por esta razão também nós, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. Paulo
ora pelos colossenses, nós devemos orar um pelos outros. Um cristão que não ora pelos seus amigos, que não ora pela sua igreja, que não ora pelo seu pastor, que não ora pelos seus filhos, que não ora pela sua casa, um cristão que não ora, que não busca ao Senhor, este não é cristão, está precisando mudar a sua história, mudar a sua vida, ter uma nova vida, aceitar Jesus novamente. Ele diz aqui, por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. Irmãos, a vontade de Deus é que nós conheçamos a sua palavra, conheçamos a vontade dele através da sua palavra. A vontade de Deus é essa, irmãos. E ele diz aqui, entendimento espiritual. Desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você está entendendo o que é que Deus deseja para nossas vidas, irmãos? Paulo está dizendo aqui à igreja de Colossenses, para que eles busquem. Ele diz aqui, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem em pleno conhecimento. Irmãos, quando nós oramos e buscamos ao Senhor, Deus muda a nossa trajetória de vida. Isto é a vontade. Pedir para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas, não a vontade nossa, a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Paulo estava dizendo aqui, pelo conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. Quem dá sabedoria ao homem é Deus. Ele diz aqui também, irmãos, e entendimento espiritual. Ele diz, desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Qual é a herança? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? É que nós estejamos com Ele lá em Sião. A vontade de Deus é que nós suportamos estas lutas, essas adversidades da vida, estas perseguições que acontecem nas nossas vidas e nos concentramos no Senhor. Irmãos, nós não podemos nos apegar às coisas dessa vida. Nós estamos nesta vida de passagem. Nós devemos entender qual é a vontade boa e agradável para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para que nossas vidas? É que nós sejamos santos, irrepreensíveis, capacitados, buscar sabedoria e entendimento na sua palavra. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Paulo estava dizendo aqui, ele diz aqui, irmãos, entendimento e sabedoria eram oferecidos por falsos mestres. Estava acontecendo um problema lá na igreja de Colossos. Ele diz, no versículo 2:4, Paulo ora para que os colossenses tenham a sabedoria e o entendimento que vem somente de Deus. Só vem de Deus. Espiritual significa dado pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, sabedoria e entendimento os levaria a uma vida transformada, porque capacitariam os cristãos da igreja a viver de modo digno do Senhor, para que os judeus, este significa orientar e comportar-se correspondente ao termo. Irmãos, a vontade de Deus é que nós obedeçamos e vivemos uma vida e pedimos a Deus discernimento e sabedoria para nós sabermos qual é aquelas pessoas que usam a palavra de Deus com engano. Irmãos, nós temos que entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Ele diz também em Efésios, capítulo 1. Efésios, nós vamos voltar para Efésios novamente. Capítulo 1, versículo 4 e 6. Olha o que é que Jesus, o apóstolo Paulo diz aqui, usado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo se formasse,
Pai do Senhor, Ana Júlia, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Deus escolheu você e escolheu a mim. Antes que o mundo existisse, Deus já conhecia o teu nome e o teu sobrenome. Antes que o mundo pudesse existir, Keliane, Deus já sabia que você ia viver, que você ia nascer, que você ia viver e você ia entregar a vida a Ele. Irmãos, ele diz aqui, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Esta é a vontade de Deus, irmãos. E ele diz aqui também, irrepreensíveis diante dele em amor. Nós nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Sabe o que é isso, irmãos? Deus, ele sabia já da nossa existência, antes de nós existirmos, antes de nossa família existir, antes do nosso parentela existir, Deus já nos escolheu. Isto é o amor que ele teve por nós. Ele diz aqui, diante dele, em amor, nós devemos ser irrepreensíveis diante de Deus em amor. Nós devemos amar ao próximo, para ter uma vida de amor. Deus diz aqui também, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Deus, ele não cobrou nada pela morte do seu filho. Gratuitamente, ele deu ao seu filho. Ele diz aqui, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele diz aqui, amados irmãos, Deus nos escolheu. Deus significa que o Pai escolheu os cristãos nos filhos. Isso ocorreu no passado da eternidade, antes da fundação do mundo. Isso indica que por toda a eternidade o Pai teve o papel de interagir, de liderar e dirigir entre as nações da Trindade, apesar do Pai, Filho e Espírito Santo serem iguais em divindade e atributos. A iniciativa de Deus de redimir o crente do pecado e da morte não foi uma decisão arbitrária ou por capricho, mas algo que Deus planejou durante este tempo. Irmãos, Deus planejou, Deus cuidou, Deus enviou seu Filho, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você é de Deus, você tem que entender que Deus tem um propósito para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a tua família. Deus tem um propósito para esta nação brasileira. Deus, ele nos ama. Deus, ele está, irmãos, afligindo esta terra, porque os homens são pecadores, os homens são maus. Estamos vivendo tempos maus. Ali, quando Deus tirou aquele povo do Egito, os bons pagaram com os maus, porque o mal sempre prevalece. Então, os bons sempre pagam. Nós estamos passando tempos difíceis, irmãos, porque o homem se afastou de Deus. O homem tem deixado Deus em segundo plano. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. E Jesus diz aqui: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Você quer uma palavra melhor do que essa? Que antes que você imaginasse em existir, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha um propósito para a tua vida. Deus muitas vezes, irmão, Deus sempre quer o melhor para nossas vidas. Mas nossas escolhas, irmãos, muitas vezes nos provocam adversidades na vida. As escolhas que nós escolhemos na nossa vida cotidiana
vem um processo. Por isso que nós devemos estar em Cristo, devemos confiar no Senhor e buscar a Ele para que nós não erramos. A gente, quando casa mal, paga o preço. Quando a gente tem uma vida no mundo, a gente paga o preço das consequências. Irmãos, nós devemos entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Qual é a vontade que Deus quer de você? Que você seja santo, seja irrepreensível, em amor. Comece a viver uma vida santa. Comece a olhar por alvo que é Cristo. Ele diz aqui também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 4. Estamos já terminando, irmão. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês, amados, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Você entendeu aqui esta mensagem? Esse texto? Vou repetir de novo. Vida segundo a vontade de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. Diz assim, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, Deus morreu. Deus sofreu na carne, Deus apanhou, Deus levou uma coroa de espinho na cabeça, Deus foi perfurado, Deus bebeu vinagre, irmãos, deram vinagre a ele, Deus sofreu, Deus apanhou pelas nossas vidas, ele sofreu na carne. Estejam também vocês amados, armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Deus rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões. Esqueçam as coisas do mundo. Esqueçam os prazeres do mundo. Tenham uma nova vida em Cristo. Deus está dizendo que tem algo para fazer na tua vida, na tua família. Deus está dizendo que deixe os prazeres da carne, deixe a vaidade, deixe tudo que o mundo te afasta de Deus. Ele diz aqui, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Eu vou concluir aqui, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Isto nós vivíamos, irmãos. Nós vivíamos no mundo da escuridão, mas nós, quando estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é guardar a sua palavra, é obedecer aos seus estatutos, é saber que Deus quer honra e respeito à sua palavra. Não adianta você dizer que ama Jesus, ama o próximo e não viver isto. Não adianta você dizer que é cristão e não ter uma vida regada pelo Espírito Santo de Deus. Viver fazendo a vontade de Deus é renunciar às coisas do mundo, é renunciar aos prazeres deste mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João, capítulo 2, 1 João 2, 15 a 17, vamos ver aqui. Olha aqui, irmãos. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, aqui está simplificando tudo. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a escolha que você quer da sua vida? Qual é a escolha que você quer para a sua vida? Fazer a vontade de Deus é isto, irmão. Deixar todas as coisas do mundo para trás. Tudo aquilo que você viveu não viva mais. O mundo não pertence mais a você. Você pertence a outro mundo, a uma nova vida. Ter uma nova criatura. Viver uma vida nova. Ter uma vida nova em Cristo Jesus. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidado, para que você não... tem um ditado popular que diz nadar contra a maré. Um dia está no mundo, um dia está na igreja, um dia está fazendo a vontade de Deus, um dia está no mundo. Então você está nadando contra a maré, você nunca vai chegar a Sião, você nunca vai chegar à vida eterna com Deus. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quem é que quer que nós amamos o mundo? É o diabo, irmãos. O diabo, ele tenta nos impedir de chegar a Cristo. O diabo usa a tua fraqueza para impedir de você ter mais uma intimidade com Deus. Ele diz aqui, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Faça a vontade de Deus. Comece a refletir na sua vida, na sua história. As coisas que nós estamos passando são permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus, irmãos. Deus, antes dele fazer, ele revela aos seus profetas. E Deus revelou, desde 2019 ele vem revelando, usando os seus profetas, para que o povo de Deus se perceba o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer. Nós vamos passar tempos maus, estamos passando tempos maus. Ele diz aqui, irmãos, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Faça a vontade de Deus, continue fazendo a vontade de Deus, ore, peça a Deus discernimento, sabedoria, entendimento. Ele diz aqui também, amados irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 21, já estou concluindo, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 21. 7, versículo 21, glória a Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Ele diz aqui no versículo 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe darei claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Por isso, irmãos, que nós devemos vigiar sempre. Porque, amados irmãos, o mundo é mau, o mundo é perverso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu espero que nenhum daqueles que os irmãos estão aqui, Gisele Diniz, Islabete Santos, Keliane, Ana Júlia, nenhum desses que estão aqui, eu creio que todos vão suportar as adversidades da vida, vão estar no céu e contemplar o que Deus tem preparado para nós, andar na rua de ouro e de cristal. Ele diz aqui também, irmãos, em João capítulo 9, versículo 31. João capítulo 9, versículo 31. Nós estamos concluindo, irmãos. Ele diz aqui, 9, versículo 31. Ele diz aqui, sabemos que Deus não atende a pecadores,
Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Deus ele vai te atender. Ele vai te atender a tua súplica. Deus vai atender o que você tem pedido a ele. Deus não atende a pecadores, Deus atende aquele que teme a ele, que anda na sua vontade. Deus ele atende aqueles que buscam a ele com verdade e que vivem na verdade. Isto é fazer a vontade de Deus, irmãos. E no último versículo que nós vamos ler hoje, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, para nós concluirmos aqui nesta noite. E Deus já me deu a mensagem de amanhã, irmãos. É uma mensagem maravilhosa amanhã. Capítulo 5, versículo 18. Ele diz aqui: em tudo deem graças. Deem graças por tudo que Deus tem feito em sua vida. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Estejam sempre alegres e orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Fazer a vontade de Deus. Olha que nós vem estudando isto desde o Salmo 40, versículo 8. Nós estudamos conhecer a Deus e a sua vontade, a vontade de Deus revelada, a vontade permissiva de Deus. E hoje nós estamos estudando fazer a vontade de Deus, irmãos, é obedecer a Ele, é guardar os seus mandamentos, é viver uma vida santa diante dEle, é entender o que Deus deseja para nossas vidas. Fazer a vontade de Deus é obedecer e ter uma vida irrepreensível. Deixe o pecado de lado, abandone os prazeres do mundo, abandone tudo, irmãos. Jesus está voltando. Devemos entender que Jesus está voltando. Amados irmãos, é isto que Deus colocou em nossos corações. Como diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Faça a vontade de Deus. Deixe tudo de lado que te afasta de Deus. Deus está falando contigo nesta noite. Deus está falando com você nesta noite. Tire tudo aquilo que te afasta de Deus da tua vida. Tire tudo aquilo que te leva a se afastar de Jesus. Deus não atende a pecador, mas aquele que faz a vontade dele. Deus não atende a pecador, mas aquele que faz a vontade dele. Amém? Guarda esta mensagem, guarda esta palavra. Fazer a vontade de Deus, irmão, é obedecer a Jesus. É fazer o que a Ele ordena, ser santo, irrepreensível, amar o próximo como a ti mesmo, não desejar o mal para que não caia sobre as nossas vidas. Ter uma vida irrepreensível, irmãos, e fazer sempre a vontade de Deus. Jesus está voltando e é tempo de a gente se preparar para a sua chegada. Noélia Frota. Irmãos, se vocês puderem nos seguir lá no canal de Bênção no YouTube, nos ajude. Nos ajude lá no canal de Bênção no YouTube. Alguém, se não seguir aqui, nos siga lá. Compartilhe desta live, nos ajuda a levar o Evangelho. Nós investimos nessa obra, irmãos. Investimos em oração, investimos em fazer a vontade de Deus. Se você tem essa chamada, faça a vontade de Deus. Não se preocupe. Seja uma árvore frutífera, que produz bons frutos. Nós somos apedrejados muitas vezes, mas continue produzindo bons frutos. Se alguém te faz o mal, pague o mal com o bem. Amém? Vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade dele, vamos andar na sua presença. Isto é o que Deus deseja para a tua vida e para a minha vida. Irmãos, fazer a vontade de Deus para mim é uma alegria hoje.
Eu digo sempre aqui, eu estou preparado para, se Deus me levar hoje, não quero que ninguém chore, eu quero que se alegre, porque eu estou indo me encontrar lá no seio de Abraão, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude a compartilhar, compartilhe mesmo, você que está no Brasil para Cristo, está no canal de bênção, na página, nos siga lá no YouTube também, no canal de bênção, no Ministério da Palavra de Deus também é nosso, é tudo a obra de Deus, nos ajude a proclamar o Evangelho, amém? Nós aqui estamos falando do amor, Deus tem uma palavra para você amanhã, não deixe de estar aqui amanhã, amanhã Deus tem uma palavra para você, amém? E eu quero agradecer a todos, a Noeli Frotas, Gisele Diniz, Elizabeth Santos, eu vou colocar Mateus no meu joelho, e Deus vai te surpreender, Elizabeth Santos. Deus vai mudar a história desse jovem, creia. Deus vai libertá-lo desta opressão, porque isso é do diabo, e Deus, ele se agrada quando a gente busca ele, e Deus ouve a nossa oração, e Deus está ouvindo a tua oração, Elizabeth, amém? Keliane, que Deus te abençoe, Keliane, também. Josirene Santos, vamos orar, irmãos, vamos clamar, vamos fazer um clamor pela nossa nação, pelo nosso país. Pai Celestial, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer por tudo, Senhor. Perdoa minhas falhas, obras e pensamento, que os teus servos possam ter compreendido a mensagem da tua palavra nesta noite, Senhor. Fazer a vontade tua, Senhor, é obedecer os teus estatutos e a tua palavra. Fazer a tua vontade, Senhor, é viver uma vida irrepreensível, ser santo diante de ti. Porque aquilo que é pecado, Deus não se agrada. Que a gente possa viver uma vida sem pecado, porque o Senhor não recebe uma oração de um pecador, mas daquele que faz a tua vontade, Deus recebe. Recebe as nossas orações nesta noite. Visita teus filhos, os lares, o Brasil. Visite, Senhor, Mateus, sobrinho da tua serva, Senhor. Senhor, tu sabes, Senhor. Trabalhe na vida de Mateus, Senhor. Já tem o nome de Mateus, porque é um apóstolo, é um escolhido teu, Pai. Repreende a fúria do inimigo contra a vida desse jovem, Senhor. Trabalhe na sua vida e repreende todo este mal. Visite todos aqueles que estão deprimidos, Senhor, oprimidos, Senhor. Nesta noite, vá libertando, vá transformando as vidas, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial pelo Brasil. Guarde nossas autoridades, nosso país. Abençoe nosso presidente, dê vitória a ele, Senhor, sabedoria, dê discernimento a ele. Abençoe o nosso país, o nosso Nordeste, a região Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Senhor. Ó Senhor, abençoa cada vida que está aqui nesta noite, cada lar, cada pedido de oração. Abençoa todos aqueles que nós temos orado. Abençoe, Senhor, todos aqueles que nós temos clamado, todos aqueles que estão no caderno de oração. Senhor, visita as vidas, visita as famílias, os lares. Senhor, cuida do órfão, cuida da viúva, visita os necessitados, os aflitos, Senhor. Abre porta de emprego, abençoa as empresas, os comerciantes, as indústrias. Senhor, proteja os policiais, a Polícia Civil, Militar, os bombeiros, Senhor, Polícia Federal, Estadual, todas as autoridades constituídas por Ti, Senhor. Abençoa o Ministério Público, Senhor, os deputados, senadores, prefeitos, Senhor, vereadores, Senhor. Abençoa, Pai. Senhor, abençoa que nossa nação possa conseguir essas vacinas urgentemente, Senhor, para evitar tantas mortes, Senhor. Visita a vida dos teus filhos que estão internados com esta Covid. Obrigado pelo milagre na vida de Jesaías. Abençoe seu lar, sua família, seu filho, seus filhos. Abençoe a vida do seu pai, presbítero José Arthur. Abençoe teus filhos, Senhor, nesta noite. Que eles possam compreender qual é a vontade que Deus quer para as suas vidas, que eles sejam fiéis a Deus, que façam a sua vontade, que entendam o que Deus deseja para a vida de cada um. Abençoe, Senhor, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me cobre com teu sangue. Eu te agradeço pela tua palavra, assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Boa noite a todos, irmãos, obrigado. Amanhã eu vou concluir eu estou aqui com o aparelho aqui, medindo
fazendo um exame de coração. Amanhã sexta-feira eu vou fazer uma ressonância. Eu peço aos irmãos que orem pela minha saúde, orem pela minha vida. Visite Sandra, minha prima, no hospital, que está com câncer. Misericórdia, Jesus. Visite, Senhor. Visite minha prima, visite a vida de Sandra, Senhor. Eu vou colocar ela em oração, viu, irmã? Meire Elizabeth. Sandra, amém. Vou orar por ela. Eu sei que não é só Covid. Tem muita gente morrendo de outras enfermidades. Sei que é difícil, irmãos. Deus abençoe ricamente sua vida. Amém. Meire Elizabeth, obrigado. Elizabeth Santos, muito obrigado pela sua presença. Kiliane Meira, Elizabeth, obrigado, irmão, também. Obrigado, irmã. Irmã, obrigado, Kiliane, Ângela Santos, Josirene, todos aqueles que sempre estão conosco. Compartilhe esta mensagem aí onde você mora. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir, porque Deus é Deus de cura. Deus, ele ainda cura, ressuscita. Amém? Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Amém? Seja um milagre. Coloque o nome dele aí, irmã. Coloque o nome dele. Coloque o nome do seu filho. Coloque que nós vamos orar. Meire Elizabeth. Oh, Keliana, obrigado, minha filha. Deus tem um propósito na tua vida, Keliana. Tu vai ser uma profeta de Deus. Creia, viu? Você ainda vai dar lugar nesta terra. Amém. Meira Elizabeth, coloca o nome do seu filho. Amém. Chama William. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar pelo seu filho. Vamos orar. E Deus vai fazer a vontade dele. Amém, Meira Elizabeth. Deus abençoe a vida de cada um, viu? Obrigado. Marque seus amigos aí. E eu estou à disposição das irmãs, dos irmãos. Sempre que precisar de uma oração, pode mandar a mensagem. A mensagem, ela chega para mim, viu? Quando vocês enviam uma mensagem, ela cai automaticamente aqui em mim pelo Messenger. Pode mandar, peço oração por irmão fulano de tal, amigo, irmão, parente. Pode pedir a oração, porque o desejo das nossas vidas é fazer a vontade de Deus. Amém? Orar por aqueles que precisam. Amém? Orar um pelos outros. Isto é a vontade de Deus, irmãos. Que nós oramos uns pelos outros. E nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Você que está aí do outro lado, você está fazendo a vontade de Deus. Gisele Diniz, que Deus te abençoe, viu? É um prazer tê-la aqui conosco sempre. Obrigado. Cada vida de vocês, obrigado mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu quero dar um testemunho aqui, se vocês tiverem uma paciênciazinha aqui. Nós chegamos a 100 inscritos no YouTube. É uma vitória. Eu sei que é difícil, mas estamos fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é assim. Se nós estivéssemos aqui falando de fofoca, de a vida alheia, falando de coisas do mundo, tinham 1.000, 10 milhões, 5 milhões, nem assim, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. E ali só vai vir quem quer ouvir a vontade de Deus. Amém? Andréa Carina, olha, se os irmãos quiserem seguir essa missionária, é uma mulher de Deus. Andréa Carina, viu? É uma mulher de Deus. Abençoe a vida dela, siga ela. Nós devemos ajudar os santos, né? Abençoar os santos, né? Abençoe a vida dela, seguindo ela. Ela tem uma boa palavra, é uma missionária do Senhor, escolhida por Deus. Vocês também são escolhidas do Senhor. E eu quero agradecer a cada um, que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu creio, em nome de Jesus, seus exames vão dar normal. Eu creio também, viu, Meira Elizabeth? Eu creio, viu? O pastor João orou por mim essa semana, domingo, e disse que Deus estava me dando um coração novo. Eu acredito que todos esses exames vai ter uma surpresa. Eu já estou crendo na vitória, viu? Amém? Deus abençoe cada uma de vocês. Amanhã estaremos aqui, viu? Me perdoe por tudo. Estamos aqui à disposição dos irmãos.
Olha, pode mandar a mensagem a hora que precisar. Pode mandar, que nós estamos aqui para atender os irmãos, viu? E fazer a vontade de Deus. A vontade é de Deus. A vontade de Deus tem que ser sempre nas nossas